Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Pós-jogo de Bahia 1, Fluminense 0, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil desse ano. O Fluminense foi superior, teve oportunidades, dava para ter conseguido um resultado ótimo lá na Bahia, porém em erros de escolha do Renato Gaúcho, em erros individuais, erros de foco da equipe do Fluminense, o Tricolor acabou sendo derrotado lá na Bahia por 1-0. Então, se você quer saber todos os detalhes, por que o Fluminense perdeu, porque ainda temos muitos motivos para acreditar na classificação aqui no Maracanã, fica aqui no vídeo, já deixa o like para dar aquela moral. O vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube, e vamos logo falar dessa partida. Fluminense não é brincadeira, sacode a poeira e faz o povo dele. E para começar a falar do jogo, a gente tem que falar da escalação que o Tricolor foi a campo. O Fluminense começou o jogo com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, na zaga Thiago Silva e Freitas, na lateral esquerda René, no meio Hércules, Martinelli e Nonato, no ataque Canóbio, Serna e Everaldo. O que eu tenho a dizer sobre o início da partida do Fluminense? O Fluminense e o Bahia começaram um confronto muito eletrizante, era um jogo lá e cá, o Fluminense chegava, o Bahia vinha no contra-ataque, mas o Bahia nem conseguia chegar na área porque o Fluminense já roubava a bola, mas o Bahia também não deixava o Fluminense chegar, era um jogo lá e cá, um jogo com muita emoção. O Bahia teve algumas oportunidades, o Fluminense teve uma chance claríssima com o Canóbio, não pode perder um gol desses cara a cara. O Canóbio perdeu, recebeu cara a cara ali de frente pro Ronaldo, né, goleiro do Bahia, e perdeu o gol. Chutou praticamente em cima do goleiro, era para ter cavado, era para ter chutado um pouco mais alto se não quisesse ter cavado necessariamente. Escolheu a pior decisão e acabou perdendo o gol. O Fluminense teve mais algumas chances, acabou achando o gol ali no escanteio, a bola bem cobrada, né, um escanteio bem cobrado. Teve um desvio dentro da área, o Serna mandou pro fundo da rede, mas pela literalmente a pontinha da chuteira do Serna, o gol foi impedido, foi anulado, e nisso o Bahia começou a ganhar um pouco mais de confiança e um pouco mais para cima, mas o Fluminense quem dominou mais ali o primeiro tempo. Já para o segundo tempo, o Bahia tentou recuperar um pouco mais, só que o Fluminense veio engolindo, ia pro ataque, atacava, criava chance, criava chance, ia pro ataque, criava chance, e eu tô repetindo que foi a sequência ali do Fluminense na boa parte do segundo tempo. Porém, o Bahia teve um momento que você que vai no Maracanã sente que quando o Maracanã tá cheio, o time tá precisando do apoio da torcida, quando o time tá indo pra cima, eles... Era isso que a torcida do Bahia fazia. Ela cantava, e quando o Bahia recuperava a bola, e uma das chances perdidas do Fluminense era aquele grito de apoio, de mandar o time pra frente. E nisso o Bahia ia pra frente, ia pra frente, só em contra-ataque. O Fluminense criava, e o Bahia tinha os contra-ataques. Até que no momento, o Luciano Juba fez o gol ali, né, o gol que abriu o placar e deu números finais da partida aos 86 minutos, já era praticamente os 41 minutos ali de partida do segundo tempo. Eu já sabia que se o Fluminense tomasse um gol não ia recuperar, não ia conseguir fazer um gol. Até teve um pênalti ali, que na minha opinião não foi pênalti. A bola bate, o zagueiro do Bahia tá assim, a bola bate aqui, não foi pênalti. Por mais que bata no cotovelo, bata no braço, eu vi muita gente falando, bateu no tronco. Não, a bola bateu no braço. Só que o cara tava assim, porra, se a bola passa, se a bola não bate no braço dele, ia bater onde? Ia bater aqui. Não foi pênalti, não foi pênalti. O Klaus anulou, a arbitragem horrível do Rafael Klaus, eu achei péssimo. O pênalti foi anulado. E nisso o Tricolor ainda conseguiu criar mais algumas chances com o Soteldo ali pela esquerda. Acho que o Soteldo jogou bem ali no segundo tempo, a partir do momento que entrou, mas o Tricolor não conseguia finalizar no gol. O Soteldo ia, arrumava uma jogada, a bola ficava ali pererecando na frente da área, ia pro Bernal, ia pro Nonato, ia pro Serna, ia pro Cano, e nisso a bola ficava ali pererecando e ninguém chutava pro gol, porque o Bahia não dava oportunidade. O Bahia tinha feito 1-0 e tava fechando a casinha e tentando arrumar mais contra-ataques. Porém, e foi o que aconteceu, né? Porque logo depois o Bahia teve uma chance claríssima. O Freitas deu um mole absurdo no meio de campo. O Bahia foi pro ataque e numa bobeira ali, numa confusão do Fábio com a zaga do Fluminense,
O Bahia quase fez o 2-0, ia ser um resultado péssimo, aí sim, ia ser um resultado péssimo de reverter aqui no Maracanã, 2-0 contra um time bom do Bahia. Então, dos males, o menor. No geral, eu acho que o Renato acertou na escalação inicial. Eu acho que o Fluminense começa. Você que aí tá, não, o Renato é burro, o Renato é um animal, o Renato, a derrota tá na conta do Renato. Filhão, o Fluminense dominou 3/4 da partida. Ou seja, a cada 30 minutos ali da partida o Fluminense foi melhor. A cada 20 minutos, 25 minutos, enfim. Dos 4 tempos ali, de 20, 25 minutos, o Fluminense foi melhor em 3, gente. O Fluminense dominou o jogo. O Fluminense foi superior, o Fluminense foi soberano. O problema é que cometeu erros individuais na marcação. O time não estava 100% focado, tanto que eu já vou falar da coletiva do Renato. Ele fala, o time mais uma vez não entrou 100% focado. E nisso, o Fluminense vai sofrer. O Fluminense sempre vai sofrer no momento que algum jogador não estiver focado. Principalmente na defesa. Aí entra o ponto do Renato. Será que na lesão do Samuel era para ele ter colocado o Guga? Na minha opinião, sim, o Guga jogou mal. Mas na minha opinião era para botar o Guga. Vai botar o Júlio Fidelis numas quartas de final contra o Bahia. Um moleque de Xerém, um moleque da base, novo, para jogar um jogo desse tamanho, dessa importância. Tudo bem, ele jogou muito bem lá contra o Bahia no 3-3, mas eu preferia ter colocado o Guga, que na minha opinião não estava 100% focado. E foi um dos causadores dessa derrota aí do Fluminense. Mas agora vamos falar das atuações individuais para a gente pontuar mais ainda cada detalhe dessa análise geral sobre como o Fluminense cometeu seus erros e realmente teve essa derrota lá na Fonte Nova. Do Fábio, cara, o Fábio não teve tanto perigo assim pro gol do Fábio. Nas finalizações do Bahia que tiveram, teve uma bola na trave, algumas finalizações para fora, ou a zaga do Fluminense conseguia cortar. O Fábio não fez nenhuma defesa espetacular, mas também o gol não foi culpa dele. Eu acho que o Fábio fez uma partida normal na média ali para nível Fábio, né? Samuel Xavier entrou como titular, saiu com 12 minutos, não tem nem o que analisar do lateral. Na zaga, Thiago Silva e Juan Freitas. Para mim o Thiago Silva é xerife, jogou muita bola. Cara, a bola rebatida, tá vindo 2 do Bahia pressionando, ele achava um passe, ele achava uma solução. Pra mim o Thiago Silva é um extra classe, não tem o que falar, pra mim o Thiago Silva jogou bem. Freitas, pra mim foi mal na partida. Pra mim ele foi o grande problema da zaga do Fluminense. Cometeu muitos erros individuais, entregou a paçoca em certos lances. Na minha opinião também não estava 100% focado, pra mim o Freitas não fez uma boa partida. É de se analisar, dependendo das condições físicas do Ignacio, o Ignacio ser titular contra o Bahia no jogo de volta, porque tem um grande período aí de tempo até o jogo de volta. Então, eu diria que dá para preparar o Ignacio para jogar do lado do Thiago Silva, ou o Freitas recuperar a confiança, recuperar o bom futebol, porque contra o Bragantino e hoje contra o Bahia foi péssimo. Na lateral esquerda, o René, cara, pra mim o René fez uma boa partida ofensiva, como eu venho repetindo, tá virando praste já. O René faz uma excelente partida ofensiva e uma defensiva nem tanto. Eu acho que o René ele é mais importante nas criações de jogada do Fluminense, no achar espaços, achar jogadas, achar aquele jogador no meio da marcação do Bahia, do que na zaga. Ele não comete erros na zaga, pra mim ele não tá falhando tanto. Tudo bem, o gol foi ali pelo lado esquerdo, ele levou muita bola nas costas, mas nada que seja, oh meu Deus, o René jogou péssimo, o René jogou muito mal. Tem coisas para se atentar. Tem coisas, erros que ele vem cometendo, o Renato tem que se atentar nisso, chamar a atenção dele, corrigir isso, mas pra mim no geral foi uma partida boa do René comparada com a do Guga, que eu já vou falar. Hércules, pra mim ele é essencial na marcação, essencial principalmente na criação de jogadas. Ele fez uma partida pra mim mediana, o time do Fluminense do meio pra frente, eu acho que não criou, por mais que tenha criado chances, não jogou muito bem. Eu acho que o Fluminense, melhor dizendo, achou mais chances do que criou. E nisso eu acho que o Hércules fez uma partida mais mediana. Martinelli, pra mim, cara, eu não entendo o Renato tirar ele dos jogos. Todo jogo o Renato substitui o Martinelli. Se não for coisa física, algum problema físico e tudo mais, não tem razão, cara. Martinelli é essencial na marcação, é essencial na criação. Cara, sem o Martinelli, pra mim o Martinelli, depois que o Ares saiu, o Martinelli é o motor do time. Cara, sem o Martinelli o Fluminense não joga bola, cara. Reparem, os jogos que o Martinelli não joga, como o Fluminense sofre pra criar, sofre pra marcar. Impressionante, pra mim o Martinelli fez uma partida boa mais uma vez. Nonato, pra mim Nonato
estava em lances capitais, ele foi importante nos lances de ataque, mas eu acho que ele deixou a desejar por ser o meia escolhido pelo Renato para ser o titular. Eu acho que ele deixou a desejar porque criou pouco, achou poucas jogadas, não foi tão bom na marcação para um volante. Então, para o Renato abdicar de um ataque mais forte para botar um volante, um segundo volante ali que vai fazer um papel defensivo bom e ajudar no ataque, eu acho que o Nonato não fazendo esse papel tão importante na zaga, na defesa, eu acho que quebra um pouco essa escolha do Renato. Então eu teria escalado o Nonato titular, mas vendo como o Nonato jogou, o Lúcio Acosta realmente seria uma melhor opção, porque o Nonato ele não jogou tão bem na questão defensiva e na ofensiva foi mediano, como a gente já espera. Então ele jogou mediano no ataque e mal na defesa, na minha opinião. Então pra mim foi uma partida ruim, porque o que a gente espera do Nonato é segurança na defesa e mais ou menos no ataque como ele jogou. No ataque, Canóbio, Canóbio perdeu o gol cara a cara, era o gol para abrir o placar. Não pode perder um gol desse, cara, não pode. O Canóbio foi lá, perdeu, mas no geral fez uma partida boa, o Canóbio tá jogando muito bem. Porém, cara, aquele gol imperdoável, para mim o Canóbio faz uma partida razoável. Kevin Serna, essencial nas escapadas, fez o gol do Fluminense que foi anulado. Para mim o Serna jogou bem mais uma vez, foi a válvula de escape do time e uma partida razoável para boa, um pouco melhor que a do Canóbio, mas nada demais. Everaldo, para mim o Everaldo sofreu muito na marcação do Bahia, fez bons pivôs, ele aparecia mais atrás, já que via que não ia receber as bolas lá na centroavança, ele vinha atrás, tentava fazer um pivô, criar mais algumas jogadas, pifar a bola nos pontas, ou ali no Nonato que vinha aparecendo, para tentar finalizar, para a bola retornar para ele, mas o Nonato não fazendo uma partida tão boa, e o Kevin Serna e o Canóbio não tão inspirados assim, e com uma marcação excelente do Bahia, o Everaldo acabou se destacando um pouco menos. Para mim foi bem no que fez, nas intenções, porém o atacante vive de gols e mais uma vez ele não teve a oportunidade de fazer. Na verdade ele teve uma que foi um chute de primeira linha, mas que aí sim ele teve uma finalização ruim, então eu diria que foi mais uma partida razoável. Substituições, jogadores que entraram durante a partida. Guga entrou no lugar do Samuel Xavier logo no início da partida aos 12 minutos, partida horrível do Guga, mal na criação de jogadas, mal na defesa, o gol mais uma vez saiu por erro dele, há de se pontuar. Na minha opinião, a bola do Luciano Juba, o chute dele, né, iria para fora. Para mim foi gol contra do Guga, inclusive, na minha opinião. Reparem, veja aí o replay do lance nos melhores momentos, em qualquer melhores momentos, aí você vai ver que a bola iria para fora e o Guga que desviou a bola pro gol. Então para mim o Guga, partida horrível do Guga. Bernal e Soteldo. Bernal entrou no lugar do Martinelli, mudando totalmente a característica do meio de campo. Foi bem ali no defesa, no que foi exigido, mas não criou muita coisa no ataque. Teve uma bola ali que ele recebeu na entrada da grande área que eu acho que ele poderia ter finalizado. Ele que ama chutar tanto de fora da área, não finalizou. Soteldo, o povo criticou muito o Soteldo. Para mim o Soteldo fez uma partida boa, foi uma válvula de escape ali pelo lado esquerdo. Achava algumas jogadas, cruzava, aí tudo bem, por ele jogar pelo lado esquerdo, ele sempre acabava a bola caindo no pé esquerdo dele e ele é destro, então acabava que as jogadas não saíam com 100% de excelência. Mas, para mim, o Soteldo não fez uma partida ruim. Germancano entrou no lugar do Everaldo, para mim participou bem do jogo, para mim foi bem ativo, não recebeu uma bola no pé em condições de finalização, mas no que foi exigido, para mim o Cano saiu bem na medida do possível. E o Lúcio Acosta entrou com 48 minutos, 40 mais acréscimos que eu ia falar, sem condições de avaliar o Lúcio Acosta, jogando apenas 2-3 minutos de partida. Antes de falar do Renato Gaúcho, antes de falar da coletiva dele, eu peço mais uma vez para você deixar o like aqui embaixo, dá aquela moral, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Aqui no Vibração Tricolor não é só vídeo de pré e pós-jogo, tem vídeo de análise, notícia, curiosidades, história, tudo de Fluminense você encontra aqui no Vibração. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, nem do Flusão e nem aqui do Vibração. Compartilha também o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E vamos logo falar sobre o Renato Portaluppi. Falando sobre Renato, cara, eu acho que o Renato não errou na escalação. O Renato isso, o Renato aquilo, pra mim ele não errou, porque ele mandou o que tinha de melhor, é o time titular do Fluminense. O Fluminense dominou a partida na maior parte do tempo, é reclamar de barriga cheia por causa disso. Mas o Fluminense perdeu, cara, é o que ele falou na coletiva. Tudo bem que ele tirou um pouco o dele da reta, né, porque ele falou mais que foi o foco dos jogadores, que os jogadores entraram desconcentrados, eu concordo com isso. O Fluminense tomou o gol e todas as oportunidades do Bahia claras foram por causa de erros individuais.
Ah, mas foram os jogadores que ele escolheu. Ah, tá bom. Se ele bota o Júlio Fidelis no lugar, em vez de botar o Guga na lateral direita, numa quartas de final da Copa do Brasil, o moleque vai lá e falha, tava todo mundo falando que ele tá queimando o moleque. Se ele bota o Santi Moreno não joga merda nenhuma. Soteldo não, Soteldo tem, que primor de futebol. Mas aí, vai tá queimando a contratação. Cara, pra mim é reclamar de barriga cheia, porque o Fluminense jogou bem, perdeu por erros individuais. Tudo bem, o Renato, na minha opinião, demorou a mexer, foi teimoso. Pra mim, ele tem sim parcela de culpa nessa derrota, porém, reclamar sem sentido. O Fluminense jogou melhor, galera. O Fluminense não fez o gol, não ganhou por efetividade. Pra mim, os jogadores que estavam dentro de campo não foram efetivos. O Renato colocou eles. Era o que todo mundo colocaria dentro de campo, por mais que ele tenha demorado a mexer. Pra mim, o Renato tem parcela de culpa, os jogadores têm parcela de culpa. E é isso, é uma derrota numa fase de mata-mata de Copa do Brasil, gente. É uma derrota difícil de assimilar, mesmo tendo o jogo de volta. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo. Peço mais uma vez para você deixar o like aqui embaixo, dar aquela moral, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nem do Flusão, nem aqui do Vibração. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. É jogo de volta, agora o foco é na partida de volta no Maracanã. Temos alguns jogos de brasileiro até chegar essa partida contra o Bahia, mas o foco total é nas Copas, então é foco total no jogo de volta aqui no Maracanã. Espero todos vocês lá, que é jogo para casa cheia, mais de 60 mil, para mandar aquele time para cima, mandar aquele time jogar bola, pra gente se classificar e ficar bem perto do bicampeonato da Copa do Brasil. Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou e faz, olha aí!